Paz seja sobre a sua vida. Nós agora iremos iniciar mais uma classe em nossa plataforma Escola Palavra e Reino. Eu quero falar sobre a martirologia. Na verdade, a martirologia ela anda junto com mais duas classes, que é a antropologia, a doutrina que estuda sobre o homem dentro do conceito bíblico, e também soteriologia, que é a doutrina da salvação, que fala sobre o resgate, a redenção, a justificação, a salvação, a remissão desse homem que foi contaminado, que decidiu pelo pecado. E aí nós entramos em amartiologia. Então, essas três classes elas sempre estarão juntas: antropologia, amartiologia e soteriologia, ok? Então, queremos falar um pouco sobre a amartiologia, a doutrina do pecado. Basicamente, o que é o pecado? Pecado é a transgressão dos princípios de Deus. Pecado é transgredir a vontade do Senhor. E a vontade de Deus são os seus princípios, são suas leis, são seus preceitos que existem, foram escritos, foram manifestados, estabelecidos para que o homem tivesse uma vida plena na presença do Senhor. Inicialmente no Éden, quando Deus formou o homem fora do jardim, e após ter formado o homem, o Éden tornou-se necessário, o jardim tornou-se necessário. Então Deus planta um jardim e coloca ali dentro o homem para que o homem pudesse viver uma vida plena na presença de Deus. Então, dentro do jardim havia os princípios que traziam satisfação, plenitude, gozo, felicidade, prazer, alegria e uma completude para o homem, para Adão e sua esposa. Mas quando o homem quebra esses princípios, e o primeiro a ser quebrado foi o princípio da obediência, em busca da independência, porque o homem desobedeceu a Deus, declarando sua independência ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, basicamente, querer ser independente de Deus é uma transgressão, é um pecado. Então, quando você declara que você é independente de Deus, você não precisa de Deus, você não depende de Deus para viver, para crescer, para prosperar ou para ser aquilo que você nasceu para ser. Quando você declara isso em relação a Deus, você peca contra Deus, porque todos nós carregamos um propósito, e sair desse propósito é escolher uma vereda de pecados, é escolher uma vereda de transgressões espirituais, morais. Então, é importante você entender que o pecado ele não foi cometido primeiramente aqui na terra, mas o primeiro ser a pecar pecou dentro do terceiro céu. Exatamente, dentro do terceiro céu, no Éden celestial, no terceiro céu, no céu de Deus, chamado pela Bíblia de o céu dos céus. Então, o primeiro ser a pecar não foi o homem, o primeiro ser a pecar, o primeiro ser da criação de Deus a pecar foi um querubim ungido, criado para proteger, para guardar a glória de Deus, o tesoureiro dos céus. Então, no caso, o luzeiro, que em algumas versões é chamado de Lúcifer, mas na verdade a palavra hebraica e a tradução correta, mesmo a parte da sua transliteração, é luzeiro. Então, esse luzeiro dentro do céu foi o primeiro a quem cometeu pecado, o primeiro que cometeu iniquidade, ok? E a gente não vai falar sobre o pecado do luzeiro e a sua queda aqui. Eu quero apenas que você entenda que o primeiro lugar onde o pecado ele foi consumado, onde ele aconteceu, não foi aqui na terra, foi no terceiro céu, ok? Então nós fomos criados para isso, para substituir uma terça parte desses anjos de Deus que se rebelaram juntamente com o luzeiro contra a pessoa de Deus, contra os princípios de Deus. Então,
o homem ele apenas replicou, ele apenas manifestou no mundo físico um pecado que já vinha do mundo espiritual, da dimensão espiritual. Então, eu quero ler um texto muito importante na carta aos Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo número 23, nós vemos ali falando sobre o que o pecado fez com o homem, o que o pecado ele trouxe para o homem, qual é o saldo do pecado na vida do ser humano, na sua vida, na minha vida, o que esse pecado nos ocasionou. 3:23 da carta aos Romanos diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Algumas versões diz, e destituídos foram da glória de Deus. Todos, pois todos pecaram. Não foi apenas uma pessoa, não foi somente Adão, não foi somente um grupo de pessoas, não foi apenas uma nação. Todos pecaram e por conta disso, destituídos foram da glória de Deus. Quando Deus criou, quando Deus formou Adão e Deus o colocou dentro do jardim, no Éden, Adão tinha uma veste interna. Observe, não é como a veste dos animais, as penas, os pelos, a pele, não. Ele tinha uma veste que ela era interna, ou seja, o homem se vestia da glória de Deus. A glória não vestia Adão, ela estava em Adão. Então, quando o homem peca contra Deus, esse brilho, essa luz, essa glória que nos será devolvida, que será restaurada a nós na glorificação do nosso corpo pós arrebatamento, porque o nosso corpo será transformado e depois será glorificado. Então, o mesmo corpo que Adão tinha antes do pecado, que era justamente o corpo que todos nós teríamos, o mesmo corpo que ele tinha do pecado, isso vai ser devolvido para todos nós na glorificação pós arrebatamento. Então, por que essa glória vai retornar? Por que o Senhor Deus vai glorificar o nosso corpo? Porque não haverá mais o pecado, não haverá mais o problema do pecado. Então, se não há o problema do pecado, a glória de Deus ela pode voltar para esta casa, este tabernáculo terreno, que é o nosso corpo. O nosso corpo ele é um templo, ele é um tabernáculo. Então, quando um peca contra Deus, o pecado de Adão faz com que essa glória que havia dentro dele, ela se retire. Quando você lê o livro do profeta Ezequiel, você vê ali sobre a glória de Deus, que ela sai do templo pela porta. Ela sai do templo, ela se retira. E na visão de Ezequiel, a gente vai entender por que a glória se afasta. Por que a glória sai do templo? Porque haviam recâmaras de pecados dos sacerdotes, dos líderes religiosos, onde eles estavam prostrados diante de imagens, diante de ídolos sexuais. E aqueles ídolos sexuais aos quais eles se prostravam para venerar, para cultuar, fez com que a glória de Deus ela se retirasse. Porque aonde Deus não é venerado, aonde Deus não é o centro, a sua glória não permanece. A sua glória não permanece. Quando nós lemos em Atos capítulo 2, que os discípulos estavam rogando ao Pai, rogando a Deus em nome de Jesus, para que enviasse o Consolador, que Cristo havia falado, que seria enviado, para testificar sobre Cristo e também revelar a eles toda a verdade. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso. Veja só, aquele povo estava justificado, eram nascidos de novo, clamando pelo retorno da glória de Deus, trazido pelo próprio Espírito Santo. E
esse som que eles veem é justamente a glória que chega naquele lugar. Então, antes que chegue o Espírito, antes que chegue a pessoa de Deus, a glória vem primeiro, ok? Se a glória for recepcionada, se a glória encontrar espaço para ungir o ambiente para a chegada de Deus, então Deus será presente na nossa vida. Então a mesma coisa se aplica ao nosso corpo. Entenda, o nosso corpo é o tabernáculo de Deus. O nosso corpo é o templo de Deus, do Espírito Santo se mover. Ele habita em nosso espírito humano, mas se move dentro do nosso corpo, porque o nosso corpo é um templo que Deus criou com as próprias mãos para que ele pudesse se mover dentro de nós. Então, quando fala, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, isso é muito importante nós entendermos. Agora veja, a glória de Deus é Deus expresso. Guarde no seu coração. A glória de Deus é Deus expressado. A glória de Deus é Deus expressado. Sempre que Deus é expressado, vê-se a sua glória. Sempre que Deus é expressado, vê-se a sua glória. Ela é manifestada, nós contemplamos a sua glória. Por quê? Porque Deus está sendo expressado. O homem foi feito por Deus à sua imagem para o expressar para a sua glória. Em Efésios nós devemos ler Paulo escrevendo sobre por que nós somos salvos, por que nós somos predestinados, por que nós fomos feitos santos para o louvor da glória de Deus. Então, o pecado afasta a glória, a santidade traz de volta essa glória, manifesta essa glória, revela essa glória, e a glória é Deus expressado. Então, todos pecaram e destituídos foram ou estão da glória de Deus. Mas em Cristo, por meio de Cristo, nós somos devolvidos para a presença de Deus. E então a glória volta a estar em nós. Amém? Então, no próximo vídeo, vamos continuar falando sobre o pecado, suas consequências, como sermos livres e libertos do poder do pecado. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima aula.